Oi, hoje nós vamos falar do primeiro e talvez mais conhecido milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Esse milagre você vai encontrar lá em João 2, do 1 ao 11. Em resumo, Jesus estava em uma festa de casamento com Maria e os seus discípulos e no meio da festa o vinho acabou, o que era também considerado uma vergonha ali para os anfitriões. Nisso, Maria, sua mãe, chamou ele de canto e disse: o vinho acabou, não tem mais vinho. Apesar das escrituras nos dizer que inicialmente ele disse: ainda não é chegado a minha hora, depois ele pediu para que os servos que estavam ali enchessem talhas de pedra, 6 talhas de pedra, mais precisamente. Essas talhas de pedra é como se fossem vasos, são vasos, né? Que tinham água, que enchiam de água para purificação. Depois de pedir aos servos encher essas talhas com água, ele pediu para que levasse uma prova ao mestre-sala, como se fosse um anfitrião, um cerimonial do evento, para que ele pudesse provar. Isso o mestre-sala provou o vinho e disse até publicamente que nunca tinha tomado um vinho tão bom, que geralmente as pessoas que estão fazendo a festa servem primeiro o vinho bom e depois servem um vinho pior, né? O vinho ruim. Mas eles fizeram o contrário. Serviram primeiro um vinho médio e considerou aquele um vinho tão bom, para ser servido depois. Este primeiro sinais, esse princípio de sinais, Jesus fez em Caná, na Galileia. E iniciou seu ministério público, manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Bom, agora vamos falar um pouquinho do contexto da época. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água e vinho em uma cerimônia de casamento em Caná, na Galileia. No tempo de Jesus, os casamentos judaicos eram eventos muito importantes que chegavam às suas cerimônias durar de 3 a 7 dias. Toda a comunidade era convidada e a hospitalidade ali durante o casamento refletia a honra dos anfitriões. A gente pode ver que nessa cultura, ficar sem vinho durante essa celebração era mais do que um inconveniente, era uma vergonha pública. O vinho celebrava alegria, bênção, abundância, e ficar sem vinho mostrava despreparo, pobreza e até falta de respeito com os convidados. Ou seja, essa situação poderia gerar constrangimento duradouro para toda aquela família. Tudo que Jesus fez e faz é intencional. Ao ler o texto, pode até parecer que é um mero acaso esse milagre, ou foi feito simplesmente porque foi pressionado ali pela sua mãe. Mas Jesus tem o controle de toda a situação e tudo que ele faz tem a sua intenção por trás. As talhas de pedra mencionadas no texto eram utilizados para rituais de purificação dos judeus. Ou seja, Jesus não apenas faz um sinal milagroso transformando água em vinho, mas ele faz isso com as águas que simbolizava algo religioso, apontando para algo novo que estava por vir, algo que ele fez durante todo o seu ministério. Esse evento ele acontece logo no início do ministério público de Jesus, logo após o seu batismo no Rio Jordão e ele convocar os primeiros discípulos para seguir com ele. Agora imagina, você acaba de encontrar o Messias prometido, é convidada a seguir ele, né, a se juntar com ele e acaba de ver o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. Esse sinal marca o início da manifestação pública da glória de Jesus como Filho de Deus. E percebe que foi o início, né, aquele que marcou todo o seu ministério, mas não foi um milagre para multidões. Foi algo íntimo, apenas para aquelas pessoas que estavam presentes ali. E você pode até pensar, ou vendo esse vídeo, ou às vezes quando já ouviu esse texto, mas assim, por que Deus, né, Deus encarnado, iria iniciar o seu ministério transformando água e vinho em um casamento? Mas é que, mesmo não sendo algo urgente, Jesus se preocupa com o constrangimento dos noivos. Ele se importa com as pequenas dores humanas.
com as pequenas situações humanas. Esse detalhe revela seu cuidado pessoal com a nossa vida cotidiana. Como eu falei, não só nesse vídeo, mas eu falo em outros vídeos, tudo que Jesus faz é intencional. Ele podia muito bem iniciar o seu ministério público fazendo grandes sinais, né, em maravilhas, como ele fez depois. Mas aqui vem mostrar também esse cuidado, essa preocupação, mostrando que Jesus também está nos detalhes. Às vezes nós pensamos, né, em Deus e Jesus apenas quando temos uma situação muito grande para se resolver. Algo quando assim, nossa, isso foge do meu controle, eu não consigo, agora é só Deus para resolver. Mas a gente também tem que lembrar que Deus está cuidando de todos os detalhes, que nós podemos chamar a presença dele para a nossa situação cotidiana, para as nossas dores e nossas dificuldades também pequenas. Isso vem nos mostrar o quê? Que Jesus está vendo e que ele se preocupa. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, oi, meu nome é Samantha Bauer, uma pessoa que encontrou Jesus e foi encontrado por ele e que está aqui através desse vídeo no YouTube, levando um pouquinho mais da sua palavra, levando um pouquinho mais daquilo que Jesus fez na minha vida. Então, se você gostou, curte esse vídeo, mande para mais alguns amigos para que ele possa alcançar mais pessoas e que Jesus também possa chegar mais na vida dessas pessoas. Eu já te agradeço. Agora, voltando ao vídeo, eu acho que eu indico muito você ler esse texto na íntegra, porque esses detalhes, né, podem entrar no seu coração de uma maneira mais profunda, né, que Jesus pode realmente falar contigo através das Escrituras. Bom, além da gente, né, ter mais conhecimento histórico e do fato desse milagre, é importante também a gente entender todas as lições que está por trás e como a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. E essa passagem, né, essa lição vem nos mostrar que Jesus se importa com todas as áreas da nossa vida. Ele não está apenas nos grandes milagres, nas grandes curas, nas grandes transformações. Ele está presente também no dia a dia, nos detalhes que ninguém vê. Por isso que é importante a gente chamar ele para o nosso casamento, para o nosso dia a dia, para os nossos negócios. Outra lição importante que a gente pode ter é que a obediência abre espaço para os milagres. Os servos obedeceram prontamente ao pegar nas talhas e colocar água, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Às vezes, o milagre acontece quando simplesmente obedecemos à voz de Deus, mesmo sem lógica aparente. Outra lição que nós podemos tirar é que Jesus transforma o básico no extraordinário. Água e vinho, o simples no melhor. A gente até ouve muito essa expressão, né? Fulano mudou da água para o vinho. Mas geralmente a gente usa ela no tom positivo. Não, mudou da água para o vinho. E é essa mudança que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Ele dá novo sabor. Ele traz mais alegria, dá significado àquilo que estava prestes a se perder. Ele transforma a escassez em abundância. Outra lição também que pode ser aprendida e traga para os dias de hoje é que Deus guarda o melhor para o final. A fala, né, ali desse mestre-sala, desse mestre de cerimônia, aponta para algo muito maior. Com Jesus, o melhor não ficou no passado. Ele ainda está por vir. Ainda que pareça que tudo está acabado, Deus pode te surpreender chegando com algo melhor, com algo novo, com um vinho novo. O primeiro milagre de Jesus não foi feito num templo, mas foi feito numa festa. Não foi uma cura, mas foi um cuidado. Não foi algo que muitos viram, mas foi o suficiente para firmar a fé daqueles que estavam caminhando com ele, que iniciar aquela caminhada junto. Essa história nos leva a trazer mais Jesus para o nosso cotidiano. A gente pensar esses grandes milagres, essas grandes transformações ficaram lá no passado. Mas vamos pegar o contexto dela, né? O que realmente Jesus quis trazer, quis mostrar com esse milagre e trazer esse conceito para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Devemos também confiar mesmo quando não entendemos. Devemos estar preparados para encher as talhas de água apenas porque Jesus mandou mesmo sem a gente entender e confiando que Ele vai fazer o melhor. E crer que Ele transforma situações secas e vazias em momentos cheios de graça e propósito. É esse o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e até semana que vem.